Descontrole é o problema de muita gente. Na Bíblia a gente ouve informação sobre isso. Havia um cara em 1 Samuel 25 chamado Nabal. Na hora de conversar tranquilamente com Davi, ele resolve bater de frente numa espécie de ira, de raiva, de revolta sem qualquer sentido, totalmente descontrolado. Abigail, a sua esposa, tentou colocar as coisas no lugar, mas a coisa é tão séria, a gente não percebe que o descontrole só afeta quem se entrega a ele. Por isso, o texto bíblico vai nos dizer que, de repente, Nabal teve uma parada cardíaca. Teve o fim da batida do seu coração e ali ele cai morto. Cuidado, não se permita ficar descontrolado. Oi, gente linda, muito bom poder estar com todos vocês hoje. Um dia mais de celebração, um dia de procurar a presença de Deus, de falar com Ele e falar também sobre Ele. Possamos estar louvando e adorando Ele neste momento. Ele veio pra salvar e aos cativos libertar.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento de gratidão, gostaria de trazer à memória tantos motivos que nós temos, desde coisas pequenininhas como respirar. Quem passou por um Covid mais sério sabe como é importante a nossa respiração, a nossa saúde, o sol que a gente sabe que está lá, mesmo quando a gente não está vendo. E acima de tudo, o cuidado de Deus, sabermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que nada que aconteça conosco foge do cuidado e da proteção dEle. E por isso eu posso estar seguro, e por isso eu posso dar graças a Deus, independente das situações em que vivo. Porque eu sei que, de alguma forma, em algum momento, isso vai produzir coisas boas na minha vida. Então, obrigada, Senhor. Obrigada porque eu posso viver esse dia. Obrigada porque eu tenho olhos para ver. Obrigada pela igreja. Obrigada pelos ensinos da Tua Palavra. Obrigada porque a gente pode ter esse relacionamento com Deus. Porque Jesus veio e pagou o preço para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus. Como é bom poder viver tendo essa certeza que não depende de mim, que o preço está pago. Obrigada, Senhor Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro.
Bom, esse é o momento da nossa celebração em que nós levamos a Deus os nossos motivos de gratidão, as nossas necessidades, os pedidos que temos, e sempre está diante da nossa comunidade, da igreja, aquilo que é motivos de saúde, pessoas que têm enfrentado desafios na recuperação de doenças. Ainda estamos atravessando um momento delicado em relação à Covid. Nós também temos a necessidade da igreja e os seus projetos missionários, aquilo que é a presença da IBNU em vários lugares do mundo, fazendo a diferença com o cuidado na educação, cuidado social, mas em especial o testemunho daquilo que é o Evangelho. E por isso eu convido você a clamar pela sua condição de vida nesse momento, clamar pelos irmãos que fazem parte da nossa igreja e também pela missão e pela fidelidade que precisamos ter enquanto comunidade àquilo que é o nosso papel no mundo. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor os motivos que estão sendo apresentados no coração, esses homens e mulheres que têm algo a clamar ao Senhor, a recuperação de saúde, uma condição profissional, aquilo que é a sua situação familiar, que o Senhor cuide da necessidade de cada uma dessas pessoas, que o Senhor cuide daquilo que é a vontade do Senhor para essas situações de dificuldade, mas também que o Senhor receba a nossa gratidão, porque temos visto a presença do Senhor no meio da nossa igreja, no meio daquilo que são as ações da IBNU, as pessoas que fazem parte da IBNU. Obrigado porque o Senhor tem trazido tantos frutos para o esforço que essa comunidade tem desprendido no cumprimento da sua missão. E pedimos que o Senhor continue a nos abençoar na fidelidade dos projetos que já foram iniciados, nas condições que atuamos, que são mais delicadas, países em guerra, pessoas em estado de vulnerabilidade. Que o Senhor continue a cuidar da nossa missão de trazer e levar, na verdade, a palavra do Evangelho a todas essas pessoas. Oramos ao Senhor, clamando para que continue a nos abençoar nesse caminho de serviço e testemunho, em nome de Jesus. Amém. Corações
É muito bom, nesse novo dia, podermos agradecer a Deus, mesmo à distância, estamos sintonizados naquilo que a palavra divina tem a dizer sobre a nossa vida. Eu convido você, então, agora a colocar a sua atenção, a colocar o coração naquilo que temos na palavra de Deus. E hoje vamos refletir sobre o texto do livro de Atos, da história da igreja primitiva, começando no versículo 1, indo até o 7 do capítulo 6. E o tema da nossa reflexão hoje é: na hora da eleição não pode haver divisão. Uau! Mas o que é isso? Vamos ver o que a Bíblia nos apresenta? Veja só. Diz o texto da palavra de Deus: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Quando olhamos para esse texto da palavra de Deus no começo da história da igreja primitiva, é muito assim, fascinante, muito útil para o nosso entendimento ver o que está acontecendo aqui. Você vai se lembrar, né? Nós temos aí a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus acontecendo por volta do ano 30. Esses discípulos ainda ficam em Jerusalém. Nós vamos ter o início das viagens missionárias de Paulo lá na frente, começando no ano 46. E aqui nós estamos então nesse início entre o ano 30 e ano 35, início da comunidade dos seguidores de Jesus. E o interessante, e nem todo mundo percebe isso, nesse momento os discípulos ainda permanecem em Jerusalém. Todo mundo que segue o Messias Jesus vem do contexto judaico. Nós não temos aqui pessoas ainda. Lembre-se de que o primeiro não-judeu a receber o Evangelho é Cornélio, conforme o relato de Atos 10, 4 capítulos para frente. E nesse ambiente continua o domínio romano sobre a terra de Israel, e o templo em Jerusalém continua funcionando normalmente, e você vai se lembrar, né, nós temos ali o predomínio das atividades litúrgicas do templo acontecendo pela primazia dos saduceus. E aqueles que são considerados aí os orientadores do povo na interpretação, no entendimento da palavra divina, são os fariseus. É nesse contexto, nesse ambiente, é que as coisas estão acontecendo. Apesar do domínio romano, apesar de tudo o que aconteceu com a rejeição dos principalmente religiosos de Jerusalém, isso é muito interessante, a gente vê que ninguém pode deter o reino de Deus. Nem a fragilidade dos discípulos, que a gente percebe aqui, eles nem se movimentaram conforme a orientação de Jesus,
nem os religiosos, nem a força romana. O livro de Atos ele é muito esperançoso, muito positivo, muito favorável, porque ele vai logo ressaltar aquilo que aparece dizendo naqueles dias crescendo o número de discípulos, né? Essa percepção dessa expansão a gente vai ver desde o começo. Lembre-se que começam com 3.000 recebendo a fé, depois 5.000 estão de fato percebendo que Jesus era o Messias. Mas o que acontece? Todo o crescimento, todo o desenvolvimento dessa comunidade de fé traz para nós o quê? Desafios. E esses desafios devem ser encarados. Como é que a gente lida com isso? E olha o que aconteceu. Esses seguidores de Jesus são pessoas de contexto judaico, mas de contexto judaico diferente. Nós sabemos que já tinha havido o que é chamado de uma diáspora judaica, né? Quer dizer, pessoas de origem judaica que estavam vivendo em outras áreas do império e que foram criados num ambiente, vamos dizer, predominante de cultura grega. Então eles eram, que são chamados aqui de judeus de fala grega. Então esses judeus que agora estão ali em Jerusalém, quer dizer, a turma que foi criada mais no grego e o pessoal que foi criado mais, digamos, no hebraico, no aramaico. E aqui é um grande desafio que aparece diante de nós, né? O quê? Quando nós temos diferenças entre as pessoas, nós temos um desafio de como lidar com isso. Será que essa diferença vai causar divisão? Qual é o grau de maturidade para lidar com essas questões que colocam em xeque nosso narcisismo, nosso egoísmo, nossa visão particular das coisas? E a situação começou a complicar, por quê? Porque as viúvas do pessoal de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E aqui nós temos já uma coisa interessantíssima, que essa comunidade original dos seguidores de Jesus era uma comunidade que seguia as orientações da lei, da Torá, de que a gente precisa ter uma sensibilidade para com aqueles que sofrem mais. Então as viúvas eram amparadas. 1 Timóteo 5 vai dizer com clareza essa questão desse cuidado dos necessitados que tinha a ver com essa comunidade dos seguidores de Jesus. Portanto, todo mundo que se espelha naquilo que é o ensino da igreja primitiva deve ter essa sensibilidade e eles então estavam cuidando dessas viúvas. Mas a gente sabe muito bem, né? Todo mundo tem a sua preferência, tem a sua paixão, tem a sua identificação maior. É mais fácil, né, você ser gentil, mais próximo com quem tem conexão, relação, proximidade, sintonia com você. E quando alguém é muito diferente, a gente diz, o sujeito parece meio estranho, né? Não vou muito conversar com ele. Então veja que as diferenças no perfil social, sejam elas por formação, por cultura, por uma série de elementos que parecem marcar a nossa identidade, corre o risco de afastar as pessoas. Isso é um desafio. E esse desafio é trabalhado aqui, por quê? Porque, de repente, como nós estamos em Jerusalém, predomínio do pessoal que fala hebraico, aramaico, essas viúvas gregas, elas passam a ser preteridas, né? Então, nós temos o problema das preteridas e as preferidas, e o perigo é causar feridas. Então, veja só o que aparece no texto. Na hora de receber alimento, vamos dizer, a cesta básica do tempo antigo, elas acabaram tendo dificuldades e fizeram uma coisa interessante, né? A gente pensa, né, que reclamação sempre é falta de espiritualidade. Não é o caso. Conheço muita gente que na hora de resolver uma coisa fica quieto, fica ressentido e não toma atitude nenhuma. Não é assim. Elas estavam se queixando e se queixando com razão, porque a coisa não estava acontecendo de maneira justa e adequada. Então, o que nós temos aqui é um
problema, um desafio. Veja como é tão importante entender isso, porque na hora de dificuldades, de planejamento, de entendimento da situação, a gente precisa estar junto e ter maturidade para resolver isso da melhor maneira possível. E esse é o teste dessa comunidade. Como é que a gente vai fazer? Porque toda vez que eu quiser fazer a coisa do meu jeito, toda vez que eu quiser simplesmente manter as minhas preferências e eu me desinteressar pela perspectiva do outro, certamente as coisas não irão funcionar bem. E isso foi levado aos apóstolos, né, que são aqueles que recebem de Jesus a responsabilidade de encaminhar essa comunidade da fé de acordo com os ensinamentos do Mestre, e os 12 então reuniram, olha que coisa, todos os discípulos disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Veja que coisa interessante. Pense bem, um apóstolo de Jesus, ele é o que a gente chama de um shaliach, ou seja, um enviado oficial. O que quer dizer isso? Que esses apóstolos tinham sim um posicionamento diferenciado na igreja primitiva. Por quê? Porque eles conviveram com Jesus e eles foram testemunhas de tudo o que aconteceu, foram testemunhas da ressurreição, e como eles tinham essa caminhada, eles, claro, funcionavam como os supervisores e aqueles que oficialmente estavam assim na condição de dizer: olha, com o mestre a coisa foi assim. Na verdade, o que ele disse lá junto ao Mar da Galileia foi isso: olha, eu testemunhei, de fato, eu toquei, ele realmente ressuscitou. Então eles eram a fonte de orientação. É por isso que as comunidades cristãs sempre dizem que elas seguem uma doutrina apostólica. O que é o Novo Testamento, né? É o registro dos apóstolos ou daqueles que foram direcionados a partir dos apóstolos para trazer a palavra divina. Então isso era muito importante. Eu fico pensando, o que os apóstolos poderiam ter dito? Ó, pessoal, vamos parar de confusão. Aqui está a ordem, façam isso, isso, isso. Eles não procederam assim. É muito interessante a atitude dos apóstolos de reunir os irmãos para conversar. Diz o texto, né, que eles acabaram reunindo os discípulos diante do que estava acontecendo, conforme diz o verso 2. Reuniram todos os discípulos, ou seja, vem o grande desafio tão importante dentro da comunidade da fé. É reconhecer que todos os discípulos são importantes, em todos eles o Espírito de Deus está agindo e, como Igreja de Cristo, nós somos corpo. Isso traz para a gente uma coisa muito curiosa e especial, que não existe nesse ambiente da igreja primitiva, nem mesmo entre os apóstolos, a ideia de que a gente está aqui na posição superior, a gente vai decidir e vocês calem a boca e façam o que foi mandado, porque nós somos os apóstolos e temos o poder do Espírito Santo. A coisa não funciona assim. Veja que reúnem-se todos, todo mundo vai ouvir e vai participar dessa reunião. Aí a gente percebe esse, podemos assim dizer, uma espécie de caminho democrático de liberdade dessa igreja, onde você não tem uma autoridade central que determina a consciência das pessoas. E eles vão apresentar a questão de uma maneira que chama a atenção. Eles não dizem: olha pessoal, vocês estão brigando aí, que absurdo, né? Olha que infantilidade, onde já se viu um negócio desse? Não, eles vão trabalhar, olha que coisa curiosa, com uma logística voltada para a necessidade e com uma atitude de divisão de responsabilidades.
Não é interessante que a gente imagina, né, que esse negócio de o mundo corporativo, o mundo, né, da administração, tudo é uma criação super moderna, que na antiguidade ninguém pensou nisso. Olha que coisa curiosa. Não é que na sabedoria da Bíblia a gente encontra princípios de gestão e de organização da realidade aí na sua sabedoria tão impressionante. Por isso tanta gente assim com inteligência resolveu estudar a Bíblia e até o Novo Testamento para saber como essa comunidade foi tão vitoriosa e capaz de resolver tantos desafios. Diante do desafio que ameaça a unidade, diante do desafio que pode provocar maior divisão, vem aí um sábio princípio de gestão. Olha que coisa interessante. Eles, então, diz o seguinte, o pessoal, olha, nossa responsabilidade, já que nós somos enviados para transmitir a palavra, é cuidar do ensino. Nós estamos cuidando do ministério da palavra de Deus. E a gente sabe como é importante a questão de atender os necessitados, mas a gente não tem condição de fazer isso. Então, diante do conflito, existe o princípio da distribuição de tarefas. Isso aqui é tão importante no reino de Deus. Todo mundo na Igreja de Cristo precisa ser visto como um ministro. Não é uma questão de cargo, de importância, mas é uma questão de responsabilidades diferentes com o esforço de pessoas com dons diferentes para fazer crescer e ampliar o reino de Deus. Então, às vezes você pensa, imagina, eu não sei pregar direito, eu não sei dar uma palestra, eu não conheço tanto, então a minha ação ela é pouco importante. Não é isso que Atos diz. Olha que eles reúnem todo mundo, porque é importante escutar o que viúvas de origem estrangeira em relação à terra e estão dizendo na sua reclamação de não receber de maneira igual às outras. Eles poderiam dizer, nós temos muito mais o que fazer, manda esse pessoal ficar quieto e vamos embora. Não. Isso é ouvido, existe a reunião, existe a divisão de responsabilidades. E aí, como é que a gente faz isso? A sabedoria bíblica chama a nossa atenção porque está na hora de fazer uma eleição. Quem diria? Talvez você deve ter ouvido falar que no mundo antigo, anterior, um mundo sem liberdade, em que as pessoas não tinham condição de escolha, que nos anos recentes é que a gente tem, de fato, experiências democráticas reais, mas dê uma olhada em Atos 6. Olha o que ele vai dizer aqui. Escolham entre vocês. Eu esperaria, sinceramente, né? Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, deixa eu ler de novo aqui, eu acho que talvez eu estou lendo o livro errado, deixa eu ver a capa, como é que é esse negócio, né? Porque eu imaginei assim, ó, tá aqui o apóstolo Pedro, né? Pedro, Tiago e João, não só do barquinho, mas também, né, no grupinho. E poderiam dizer, não, olha, nós como apóstolos vamos dizer que tal e tal pessoa é que vai fazer tal serviço e ponto final, e vamos parar da reclamação, vamos embora que a gente tem mais o que fazer. Mas não é isso que acontece. Eles vão dizer, escolham entre vocês. Isso quer dizer que, diante do desafio prático da vida, a gente não tem uma pessoa especial que pode determinar o que o outro ou o que a comunidade deve fazer. A gente não tem uma coisa de natureza mística, né? Você poderia esperar assim, né, que de repente o apóstolo recebeu uma luz do céu e falou, agora o fulano de tal foi indicado pelo poder espiritual maior da divindade, ele vai fazer isso. Não acontece uma saída mística, não acontece uma saída por uma autoridade centralizadora que determina, né? Até porque a gente sabe que a coisa já está complicada aqui, né? A gente vai ver uma falta de sintonia entre o pessoal de fala grega e o pessoal de fala hebraica. E na hora de fazer essas decisões, se não houver sensibilidade, nós teremos o desafio que compromete a unidade,
né, que compromete o perigo de trazer divisão, que põe em risco o próprio projeto da expansão do reino de Deus. Que tristeza a gente vê no mundo de hoje, tanta divisão desnecessária no meio do povo de Deus por questões até menos importantes do que a das viúvas. Então, o caminho é levar essa comunidade à maturidade. Eles devem escolher. Mas como é que vai ser essa eleição? Na eleição não pode haver divisão. Como é difícil a experiência democrática, a gente sabe disso, né? Até mesmo em vários lugares do mundo, é impressionante como essas diferenças entre as pessoas sobem num nível tão elevado que comprometem a sua maturidade, a sua responsabilidade e o seu senso de fraternidade e unidade para com o próximo. Né? Na busca de melhorar a realidade, a gente complica até aquilo que já marcava a nossa fraternidade. É difícil desse negócio caminhar bem. Mas essa escolha não é uma escolha jogada no vazio. Interessante, né? Pessoal, vamos escolher alguém para resolver isso. A gente não faz isso. Todo empreendimento sério, toda empresa, toda escola, todo lugar onde você tem uma proposta, você sempre tem uma percepção da possível afinidade da pessoa para aquela atividade. Até mesmo quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, para um emprego, para uma função, a pessoa vai ver se, né, como é que você que é tão tímido e que não consegue falar em público, que tem dificuldade de se abrir, vai querer ser um orador ou um vendedor, né, que fala o tempo todo. Será que essa função é melhor para você? Então, esse princípio sábio, ele aparece aqui de modo que essas pessoas vão ser escolhidas pela comunidade. Existe o princípio da eleição, o princípio da democracia, o princípio de reconhecer que todas as pessoas são importantes, que a maturidade da comunidade é valiosa e que essas pessoas têm o Espírito de Deus e elas devem ser participativas. Mas quem vai participar dessa escolha não é gente que vem simplesmente na boa vontade. A gente vê que não tem politicagem, olha que coisa legal. O que eu esperaria, né? É que então, falar, olha, então agora o partido X mandou não sei quem, olha, o grupo tal da igreja mandou esse, cada um, né? Cada grupo específico mandou colocar ali um representante para tentar resolver a situação. Não é isso que acontece. Que direção nós encontramos? O texto diz que era necessário que viessem 7 homens. 7 é um número que tem a ver com o tamanho da tarefa, que tem a ver com a realidade de que o número significa algo completo dentro desse ambiente cultural judaico antigo, e eles deveriam ser quem? Pessoas de bom testemunho, quer dizer, vamos ver o currículo do sujeito, como é que é a ficha dele, ele tem aí uma situação de uma série de problemas na relação com a comunidade, ou ele tem bom testemunho. Cheios do Espírito, pessoas que mostravam uma espiritualidade que podia ser percebida pelas pessoas. Essa questão que aparece em Atos 2, em Atos 4, quando o Espírito de Deus agiu poderosamente sobre eles, e de sabedoria. Ou seja, espiritualidade, a capacidade de lidar com bom senso e atitude correta e também um bom testemunho, um nome sem questionamentos problemáticos foram colocados diante dessa eleição. Quer dizer, é interessante que em vários lugares do mundo, uma série de pessoas às vezes está presente numa situação de disputa de posicionamento, seja numa faculdade, seja num ambiente político, ou um ambiente de qualquer maneira, e a gente vê que dificilmente essas características são colocadas como importantes, ou pelo menos algo semelhante, né? E o texto diz, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.
impressionante a sabedoria bíblica. Quando a gente prossegue vendo essa sabedoria, nós olhamos para a continuação do texto no verso 5. E a palavra é muito forte. Olha o que ela diz: a proposta agradou a todos. Então veja só a necessidade de crescer em maturidade. E quando a gente pensa, né, como nós queremos enfatizar nesse momento na nossa comunidade o valor da comunhão, comunhão não é só não brigar. Comunhão não é só a gente ter um bom relacionamento, para a gente passar algumas horas com as pessoas, né, de quem nós gostamos, da igreja, para a gente ter um momento de lazer gostoso, né, e como se diz, né, aquela famosa momento bom de jogar a conversa fora. A comunhão tem a ver com a nossa união em Cristo na nossa tarefa de execução do projeto do Reino de Deus. E para isso, a importância da unidade, a importância de entender a realidade do outro, a importância da tolerância, a importância desse exercício de saber conversar para decidir em grupo de maneira favorável é muito decisiva e fundamental. Uma das coisas que marca a minha preocupação durante muitos anos da minha jornada em diversos lugares do mundo é a pergunta que tantas vezes eu ouço de pessoas de fora do ambiente cristão dizendo: escuta, mas por que existe tanta desunião, tanta, às vezes, partidarismo, tanta oposição e tanto conflito entre tantos grupos, e eu fico, às vezes, de fora olhando desnorteado. Eu nem entendi muito bem o que é um, o que é o outro, mas sei que eles estão num conflito quase que permanente um com o outro. Veja, meus queridos, não pode ser assim. E é interessante, mesmo diante de uma situação crítica, que precisa de uma solução, que precisa de uma atitude, na hora da eleição não pode haver divisão. E essa sabedoria surge do texto, e eu acho interessante, porque o clima não está legal. Você imagina só, né, a viúva, que certamente tem um filho na comunidade, e esse filho, essa filha estão aí meio... Imagina, minha mãe ontem não recebeu ajuda, né? E estão aborrecidos e talvez ressentidos, participando dessa conversa toda. E a coisa é bonita porque a proposta agradou a todos. Então, veja, é possível sim a gente com maturidade, com unidade, trabalhar com fraternidade para manter a unidade, para fazer a coisa funcionar. Então, é bem interessante isso. E eles escolheram, e aí aparece a lista dos escolhidos. Quais são os candidatos que foram votados aqui na eleição de Atos 6? Eles aparecem Estevão, que vai ter um papel importante, inclusive vai ser o primeiro mártir da história da fé, que aparece inclusive na sequência aí de Atos 6 e 7. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que eu poderia imaginar? Então surgiu Estevão, que era parente não sei de quem, né? Estevão, que era amigo do sacerdote, Estevão, que era chapa do apóstolo Pedro. Não. Ele foi escolhido porque ele era reconhecido na comunidade como uma pessoa, né, que de fato tinha sintonia com a proposta que envolvia a igreja primitiva. Aliás, a gente deve pensar nisso, né? Quando você está em qualquer ambiente que envolva a igreja, a missão, e você quer envolver qualquer pessoa, qual é o critério que a gente usa para a escolha? É um critério voltado para o benefício do reino ou um critério que, vamos dizer, não tem lógica nem explicação? Não é o caso. E aparece Estevão, depois os outros nomes: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Que coisa interessante. Os nomes que aparecem aqui são nomes gregos. E por que nomes gregos? Por uma razão muito simples. Tudo indica que essa divisão está acontecendo no ambiente de onde? Da igreja de Jerusalém.
Essa igreja de Jerusalém é o pessoal predominantemente de perfil hebraico e aramaico, que aliás nem vão ter esses nomes. Quem é que está sendo esquecido? São exatamente o grupo que está ligado a essas viúvas de fala grega. Quem é que vai poder fazer essa divisão, esse trabalho de assistência às viúvas necessitadas com mais eficiência e adequação? É o pessoal de fala grega. Então existe um caminho aqui na igreja de estabelecer um equilíbrio. Isso que é bonito. Preste atenção como isso tem valor. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. Todas as pessoas são importantes. Enquanto no mundo a gente tem, no mundo afastado de Deus, essa postura assim de ressentimento, de oposição. Então olha aqui, ó, é o rico que odeia o pobre que detesta o rico, é o negro contra o branco, é o homem contra a mulher, é o europeu contra o latino-americano, é o asiático que não gosta do europeu, é o indígena que se opõe ao outro. Não, a ideia não é essa, a ideia é que todo mundo tem valor e todo mundo é importante e somos um corpo no reino de Deus e todos fazem parte dessa família que tem o mesmo Pai e são irmãos na fé e todos estão na mesma situação de servos que devem fazer diferença nesse mundo dividido, nesse ambiente fratricida e assustador. Não pode ser assim. Nesse momento, esse pessoal de fala grega está em desvantagem. É claro, o evangelho começa nesse ambiente mais hebraico e aramaico e vai expandindo. E eles estão numa situação de não ter primazia no ambiente. Então, há um foco especial de atenção de acordo com a necessidade. É claro que a sensibilidade desses aqui servos que vão trabalhar para ajudar as viúvas vai ser maior, e eu acho interessante o detalhe do texto. O detalhe é tão especial que eles mencionam, né, todos os nomes aí gregos, mas especialmente o Nicolau, que é o último. Porque o Nicolau, quem que ele é? Ele nem judeu não é de origem. Nessa comunidade inicial, onde o Messias só é reconhecido inicialmente no ambiente judaico, ele é um convertido ao judaísmo. Ou seja, Nicolau é um gentil, é um grego qualquer, que um dia ouviu falar desse Deus de Israel, desse Deus que faz aliança, desse Deus que é santo, mas que perdoa pecado, esse Deus que propõe uma comunidade na fé que se importa com quem está numa situação de necessidade, de dor, esse Deus que promete redenção, e ele então se converte e agora recebe o Messias Jesus. Aliás, é interessante que ele vem da Síria, ele é proveniente de Antioquia. E Antioquia, até Atos tem um sabor especial ao mencionar a cidade, porque é de lá que vai surgir o grande movimento missionário que vai ser especialmente importante, inclusive na história, até mesmo depois do apóstolo Paulo e no início das viagens missionárias que começam em Atos capítulo 13. Então, quer dizer, o que é tão valioso? Por que na eleição não pode haver divisão? Não pode haver confusão? Porque isso coloca em risco a missão. O que existia como proposta de Deus, como proposta da própria palavra divina ao ser revelado o Deus único e amoroso ao povo de Israel, não é que eles mantivessem esse Deus com eles, como uma referência de identidade peculiar, apenas esse Deus com a sua mensagem precisava ser conhecido entre as nações. A proposta era uma proposta sacerdotal, missiológica e universal. Por isso era tão importante que esse projeto chegasse
ao seu objetivo final. Então, quando o poder do Messias Salvador começa, vamos dizer, de maneira efervescente, atingir Jerusalém, mexer com essa comunidade, vai transbordar, ele transborda, indo a princípio para Antioquia, para depois com força alcançar esse Império Romano, começando inicialmente na parte oriental de fala grega e se desdobrando para o mundo latino e depois se espalhando pelo mundo todo. E olha que coisa interessante, o foco em Antioquia começa na reclamação das viúvas. Começa no problema da distribuição inadequada de alimentos. Isso deve levar a gente a pensar naquilo que não está tão claro para todo mundo. Eu faço parte de uma comunidade, eu sirvo a Deus numa igreja e de repente ali alguma coisa aconteceu que eu não achei legal. Eu não gostei. Eu achei que não me cumprimentaram. Eu já vi gente que diz, não me cumprimentaram direito, eu não volto mais. Né? No dia que eu fui lá participar do almoço junto, tinha acabado a farofa. Agora eu também não quero saber, porque eu sou apaixonado por farofa e se não tiver farofa na igreja eu não volto mais. Que isso? Como é que pode uma coisa dessas? Essa falta de maturidade, essa falta de percepção da importância de todo mundo no reino de Deus, essa falta de percepção de dar valor a quem a gente acha que tem menos valor, que é o caso, por exemplo, dessas mulheres mais idosas, viúvas, de fala grega em Jerusalém. Essa gente não parece que deve ser o foco maior da nossa atenção. Pois é exatamente a partir dessa solução que a gente vê o ambiente que faz com que esse evangelho vá crescer em sintonia com a grande missão. E o que acontece na sequência? Existe o que a gente chama de reconhecimento da comunidade. É interessante que muitas pessoas enxergam aqui, os estudiosos eles debatem sobre isso, se aqui está tendo a instituição daquilo que é chamado de oficiais da igreja, que existem os primeiros diáconos, né? No sentido que eram reconhecidos como tal. Ainda que isso seja uma possibilidade, o foco do texto não é esse, né? Porque a gente acaba se perdendo um pouco, né? A gente acha que, por exemplo, pastor, diácono, outros nomes aí, presbítero, bispo, evangelista, é tipo um cargo de honra, é um sinal de que a gente está numa posição diferente de recruta, né? A gente está num nível acima. A Bíblia não trabalha com essas categorias. A ideia aqui é gente que ajudasse a servir as mesas. Mais do que nome e cargo, o que importa é a função de abençoar os outros. Independentemente disso, se de fato foi uma coisa parecida com uma espécie de instituição de diaconato, o que realmente vale a pena é especial. Olha, confira comigo o texto, dá uma olhada só. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Você percebe? Os apóstolos não ficaram controlando. Eles não falaram, olha, o cara vem aqui, ele vai comer na minha mão. Eu vou ver, deixa eu ver direitinho. Manda ele conversar comigo na minha sala. Não, deixa o povo trabalhar. Deixa o povo servir. Eles levaram aos apóstolos. Os apóstolos não ficaram gerenciando. Eles dizem, pessoal, nós temos o que fazer. Tem uma necessidade, precisa de alguém para ajudar com quem está sofrendo debaixo da ponte. Precisa de alguém que está precisando de ajuda numa situação de necessidade, numa missão no Senhor. Tem alguém morrendo de fome aqui. Quer dizer, resolva o problema. Não tem que passar por 300 comissões para ver se a gente dá o pão com manteiga para o sujeito que não comeu ontem. O pessoal votou, decidiu e os apóstolos receberam a coisa pronta. Percebe? No reino de Deus é um organismo vivo. A coisa começa dentro do coração da pessoa e a pessoa vai servir. Na hora de servir a gente vai se atrapalhar, é pegar a fila e dar um contrão no outro, mas a gente arruma essa fila. A gente vai para frente, a gente precisa focalizar no serviço, na unidade e no reino. A nossa vontade fica em último lugar.
Eles apresentaram e os apóstolos fizeram o quê? Fizeram um momento especial de reconhecimento. Eles oraram, e uma coisa comum, né? Porque como a mão, né, é um negócio tão especial na Bíblia, é a mão que acaricia, é a mão que ajuda o outro a levantar, é a mão que entrega a comida. Então tem essa coisa assim de meio que transferência pessoal através do que é chamado imposição de mãos, que é uma coisa até afetiva e especial quando você coloca a mão na cabeça de uma pessoa. Então eles, não é um negócio mágico, não é uma transferência de energia, não é um download de poder espiritual, não. Eles oraram e eles impuseram as mãos dizendo, pessoal, que beleza, surgiu a crise, surgiu a necessidade, sem divisão e com unidade, nós crescemos em maturidade e celebramos a nossa fraternidade. Que coisa bonita o ensino de Atos 6. Por isso que não é sem razão que o verso 7 no final termina com festa. Por quê? Não é desconectado. Às vezes você lê o Atos 7, né? O versículo 7 aqui, e aí muita gente quando analisa o texto fala, não, isso aqui é uma nota no final que está mostrando, tal. Não é só uma nota desconectada. Quer dizer, a igreja, ela tem que enfrentar uma luta espiritual contra os poderes das trevas e contra Satanás? Sim. A igreja vai enfrentar uma oposição de inimigos da fé. A gente vê aqui muitos religiosos com uma antipatia contra a igreja primitiva, a gente vê a perseguição, vai ver a opressão romana, sim, mas o desafio maior está dentro. A bola está com a gente, né? A batata quente está no meu colo, no seu colo. A gente precisa caminhar na direção da importância da eleição que não aceita divisão e que leva o povo de Deus à ação. Por isso, a nota final é triunfante, porque se a igreja não consegue nem distribuir refeição para a viúva que tem um sotaque um pouco diferente da outra, o que essa igreja vai fazer lá fora? Se a gente não consegue nem acertar a nossa conversa aqui dentro, o que a gente vai falar para os outros? Olha, Jesus é maravilhoso e Deus quer abençoar a sua vida. Não, não é assim. Assim a palavra de Deus se espalhava. Interessante isso, né? Não é sem razão que o reino está triunfando, que a coisa está se espalhando com poder. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E é uma razão muito clara, né? Porque é difícil viver em comunidade, é difícil viver em família, é difícil viver no seu relacionamento imediato com quem você trabalha, onde você estuda. Tudo é difícil porque põe em xeque o nosso egoísmo. Então, quando o pessoal começa a ver uma comunidade que enfrenta um desafio, e vamos dizer assim, o pessoal dá a volta por cima, o pessoal resolve de boa, o pessoal chega numa solução, é claro que aquilo vai ter um cheiro agradável, o pessoal diz, olha, essa galera aí tem o que nos dizer. Foi exatamente essa força da igreja primitiva, do evangelho original raiz, é que implodiu a base perversa do antigo Império Romano e trouxe o triunfo da fé cristã no mundo antigo. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e uma coisa que a Bíblia é show de bola demais, ninguém poderia imaginar. Se tem gente que a gente sabe que não tem como o evangelho alcançar, é esses religiosos de Jerusalém, que têm o coração duro. Aliás, boa parte das mensagens que você ouve por aí no ambiente cristão é dizer como eram malvados os fariseus e os saduceus. Adivinhe, pasme, está sentado, vamos ouvir? Um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Você já imaginou? Era o pessoal que inclusive continuava agindo, fazendo as coisas lá no templo, e que está ligado muito certamente a esse ambiente predominantemente dos saduceus. E esse pessoal acompanha esse crescimento e eles obedecem à fé. Aí a pergunta que eu deixo para a gente, eu diria que a pergunta que não quer calar é em que medida
A nossa atitude de escutar o grito da viúva, de trazer a coisa para uma conversa onde existe equidade e justiça, de ter maturidade para tomar decisão em favor da comunidade e de saber lidar com essa questão de diferenças e de unidade, em que medida essa não é uma das maiores forças que o Evangelho pode ter para alcançar o coração das pessoas. É surpreendente, num ambiente hostil e difícil, um número cada vez maior de pessoas recebe a fé. Aqueles que a gente nunca imaginou que pudessem abrir o coração, também estão recebendo a fé. Alguma coisa mexeu com essas pessoas para que eles viessem a ouvir o Evangelho de Cristo. Por isso, coloque no seu coração essa grande verdade. Na hora da dificuldade, na hora do conflito, do impasse, daquilo que parece confusão, a gente sempre pode chegar a um acordo e na hora da eleição não pode haver divisão. Deus abençoe a minha vida, a sua vida, o nosso coração. Amém. Fala pessoal, quero mostrar para vocês algo incrível que está acontecendo aqui no Novo Sertão. Vem cá. Isso aqui é a Simara e a Vanai que estão preparando essa cesta incrível que vai lá para o Colégio do Estado. Hoje, o Novo Sertão, por meio do projeto de agricultura familiar, tem fornecido alimento para merenda escolar pela primeira vez na história de Betânia isso está acontecendo. Então daqui a pouquinho essa cesta aqui está indo lá para o colégio para poder servir de merenda para os alunos do estado aqui de Betânia. Vem com a gente. Vamos lá, pessoal. Olá, nossos projetos interprodutivos diretamente para a escola, para vocês usarem na alimentação para os alunos. Muito bom. O que a senhora acha das verduras, humildes? Nossa, de qualidade, muito bom mesmo. Maravilha, pessoal. Então isso aqui, ó, direto do nosso quintal produtivo, aqui do Colégio do Estado, para virar merenda do povo aqui, ó. Obrigado a você que tem apoiado. Vamos avançar no sertão transformado. Valeu! Nesse exato momento, o nosso grupo de missão dos jovens estão no Piauí, lá no sertão, fazendo um trabalho de atendimento médico, de ajuda lá à igreja e aos missionários, então em várias frentes missionárias. Então eu gostaria de pedir a vocês que estejam em oração, mas também que contribuam, participem dessa missão através dos seus recursos, através de tudo aquilo que Deus deu a você e numa outra oportunidade que você também venha fazer parte dessa missão. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar vocês a participarem através das contribuições, através daquilo que a gente faz a Deus, que é a adoração, a nossa entrega total do coração, de tudo que a gente tem. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós louvamos, agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor tem guiado, cuidado, o Senhor tem derramado da Tua graça, da Tua bênção nas nossas vidas. E nesse momento nós adoramos a Ti, nós entregamos, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa oferta, os nossos dízimos, Senhor, porque é uma parte, é uma forma de adoração, Senhor. Nós queremos, Senhor, participar daquilo que o Senhor já tem feito, da Tua missão, da Tua obra. Nós louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Ninguém quer brincar comigo. Eu não me importo, não me importo mesmo. Eu vou brincar sozinha mesmo. Eu sei montar minha barraca. Eu vou montar uma barraca muito linda e enorme. Ai, vai ficar maravilhosa. Isso aí. Eu não preciso de ninguém para me ajudar, não. Eu vou conseguir. Só pegar aqui assim.
vou brincar e eu vou me divertir muito sozinha. Eu vou brincar sozinha mesmo e vai ser muito divertido. Eu não preciso deles para me divertir, eu não preciso de ninguém. De ninguém mesmo. Ai, eu só não sei. Será que eu monto esse negócio aqui? Acho que é aqui. Eu não sei onde eu encaixo isso. Ai, como que eu vou fazer pra ela ficar reta? Ai, cansei. Oi, turminha. Tudo bem? Vocês estão aí? Ai, vocês estão vendo essa vergonha aqui que eu tô passando? Algum de vocês sabe como montar uma barraca? Não? Ai, turma, chega, cansei. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Sabe o que é? Eu tenho meus amigos e a gente tinha combinado de brincar de barraca hoje, sabe? Eles iam vir aqui, a gente ia brincar, ia ser super divertido. Só que acabou que a gente brigou um pouco, sabe? Eles estavam muito chatos hoje. Mas eu falei também que eu não queria mais que eles viessem brincar, e aí eu ia pegar, ia montar minha barraca sozinha, e eu ia me divertir muito, muito, muito mesmo. Mas sabe, tô tendo maior dificuldade de conseguir montar isso daqui. É muito mais difícil do que eu imaginava. Mas também, pensando bem, crianças, vocês sabiam que eu tava lembrando de uma história lá da Bíblia, que conta essa história lá em Êxodo, e me lembrou muito o que eu tava acontecendo agora. Lá em Êxodo conta a história de quando o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam construindo uma tenda enorme. Não era uma barraca tipo essa não, era uma tenda enorme, que ia ser um templo, tipo como se fosse o prédio da igreja de hoje. E era uma coisa muito importante. Quando Deus deu a orientação de como eles deveriam fazer para construir aquele templo, aquela tenda enorme, sabe como foi? Deus não mandou uma pessoa montar tudo sozinho, construir tudo sozinho, não. Eu acho que era exatamente isso que eu estava tentando fazer aqui. Eu estava tentando fazer tudo sozinha. Mas lá, na história de Êxodo, vai contando que, na verdade, cada um tinha uma tarefa. E a Bíblia vai contando cada detalhe dessa tarefa. Tinha uma pessoa só para a parte de coisas artísticas, bem bonitas. Sabe por que, crianças? Porque eu acho que Deus sabe muito bem que cada um tem seus dons e seus talentos. Dons e talentos são aquelas coisas que a gente é bom de fazer, sabe? Tem gente que tem muito jeito para pintar, para desenhar. Outras pessoas, elas gostam de pensar em como montar as coisas, como organizar. Ai, meus colegas, eles iam me ajudar muito aqui, sabe? Tem gente que é tão bom de montar a barraca, e vocês sabem que eu tenho até um colega que é muito bom de montar uma fogueira. Ele sabe tanto fazer isso. E lá, no povo de Deus em Êxodo também, eles iam contando assim como cada pessoa tinha um jeitinho para fazer uma coisa. Poxa, crianças, eu acho que aquilo era uma grande lição de que nós devemos trabalhar juntos, cada um com aquilo que sabe fazer, fazendo o seu melhor para poder as coisas funcionarem, não é mesmo? E eu também estava lembrando de um versículo lá em Eclesiastes 4:9. Esse versículo fala que é melhor nós andarmos juntos do que sozinhos, porque o resultado do trabalho de duas pessoas é melhor do que o trabalho de uma pessoa só. Ai, crianças, eu acho que eu fiz tudo errado, sabe? Primeiro, eu não deveria nem ter brigado com os meus amigos. Quando eu fico pensando nesse versículo lá de Eclesiastes 4:9, que fala como é melhor nós sermos dois do que uma pessoa sozinha, eu fico pensando, né? Como juntos nós somos mais fortes, nós somos melhores. Sabe, eu acho que eu vou pedir desculpa para os meus amigos e chamar eles para brincarem aqui de novo. Vai ser bem mais legal, né? E você? Tem algum colega seu que você tá meio chateado? Ou você anda tentando fazer as coisas muito sozinho ultimamente, achando que você dá conta de fazer tudo sozinho, não precisa de ninguém? Se você está pensando nisso... Olá pessoal, estou aqui para fazer um convite especial para vocês para acompanharem os podcasts da IBNU lá no nosso canal do YouTube. Nós estamos exatamente agora no meio de duas séries muito bacanas. Você pode ver ao vivo. A primeira, a
às quartas-feiras, às 19 horas, sobre o livro de Provérbios, onde estamos ouvindo, entendendo, conhecendo mais a alta voz da sabedoria de Deus, que nos ensina sobre vida cotidiana, sobre relacionamento, sobre finanças, sobre trabalho, sobre uma série de coisas que vai com certeza nos ajudar no dia a dia. E também, aos sábados, nós estudamos agora a carta aos Hebreus, essa carta que fala sobre a supremacia e suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo como revelador e mediador da maravilhosa graça de Deus, e com certeza isso nos ajuda a perseverar nos caminhos do Senhor. Espero vocês lá! Kalimera, Poli, Kalá, Evharistopoli, é grego, por isso que eu estou falando grego, estou falando sim, sabe por quê? Porque na IBNU vai ter festa grega regada a azeite no dia 11 de setembro, um dia muito especial, a partir das 4 da tarde, uma festa cultural, uma festa especial de valores que tem a ver com os nossos queridos amigos e irmãos gregos. Não perca, seja você também participante desse jantar, festa, momento especial de cultura, de alegria na festa grega na IBNU. Bom dia, queridos! Eu sou a Paraskevi e quero avisar vocês, quero informar vocês que 11 de setembro, 4 horas da tarde, temos um evento muito especial. Quem tem boca vai para a Grécia. Vamos que tem um evento bem grego. Vamos que tem comida grega, sabores da Grécia. E também comigo, vem para me ajudar os meus colegas. Como você sabe que eu participei o mais famoso programa culinário aqui no Brasil. E vem junto comigo o Daniel, o Mário e a Fernanda. Vocês vão perder essa oportunidade, conhecer gente e também aproveitar, conhecer a cultura, a comida, a dança grega. O valor é 160,29 e lá inclui todas as bebidas e também, só para vocês saberem, que tem um dia muito boa. Eu espero todos vocês lá. Beijos, Filáquia! Obrigada por estarmos juntos em mais essa manhã, compartilhando da palavra, louvando a nosso Senhor. E que tal a gente continuar juntos ao longo da semana? Siga-nos no nosso canal do YouTube, se inscreva, clique no sininho e também em todas as nossas redes sociais. Esperamos vocês e uma ótima semana!